Não, O meu nome é Man Lin, e o nome chinês é Lin Man, a ordem é diferente. Primeiro vem o apelido do pai. Vim para cá em 1982, com 8 anos. Só fiz o primeiro ano do primeiro ciclo na China. O meu nome completo é José António da Costa David. Em 88 decidi sair novamente de Portugal. Então, eu sou Jean Felipe do Nascimento Lopes, tenho 41 anos, nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano de 82, e estou aqui em Portugal há quase 8 anos, né? Então, meu nome é David Barreira, original de Lisboa, Portugal. Estou neste momento a morar em Bruxelas, na Bélgica, e fez agora 5 anos em janeiro que estou cá. E tinha que decidir entre Canadá ou Austrália. Olhámos o mapa da Austrália, as latitudes correspondiam com o Brasil e com Angola e Moçambique. Então decidimos que em vez de Canadá seria melhor a Austrália, e assim nós viemos para a Austrália. O meu pai veio primeiro, sozinho, em 1981, para ver se gostava de cá estar, porque tinha um familiar muito distante em Portugal, por isso é que escolheu Portugal, porque tinha um contacto. Ele gostou e decidiu trazer, portanto, no ano seguinte, a minha mãe, eu e a minha irmã mais velha. E a minha razão para vir para a Bélgica explorar outros caminhos é precisamente essa, a falta de acesso a certas oportunidades, o salário, obviamente, a abertura também da cultura. No início foi muito difícil, porque não sabíamos falar nada, zero. E é uma cultura completamente diferente, não é? A língua também não tem nada a ver. No primeiro momento foi mesmo uma mudança muito drástica e brusca, porque eu realmente imaginava outras coisas. Eu confesso que eu tinha uma outra ideia de Portugal pelo aquilo que eu tinha ouvido. Então, quando eu cheguei, eu tive um choque, principalmente um choque cultural. Bom, aí talvez só no fundo é que era a língua, seria a principal barreira, digamos, a principal barreira seria a língua, porque fica difícil quando a pessoa tem que estar constantemente, desculpe, pode repetir, não percebi bem. Portanto, no início começámos a aprender sozinhas, eu e a minha irmã mais velha, com o apoio, claro, dos professores, não é? Que eram muito... e os colegas da escola, que davam sempre apoio, muita dedicação, sabiam que nós não vinhamos de um país, não é, totalmente diferente, e foi mais por a comunicação é gestual, mas era difícil comunicar em português. A língua no início. A língua no início podemos dizer que foi uma barreira, mas fácil também de passar, porque em Portugal estudamos o francês durante 3 anos na escola. Por mais que a gente fale a mesma língua, o comportamento, a cultura é muito diferente. Isso no início me impactou. Então, o primeiro ano eu fiquei um pouco frustrado. Isso até me impediu de avançar e de correr atrás daquilo que eu precisava correr atrás. Identifico-me mais aqui, gosto de ver aqui, conheço
mas ao mesmo tempo também mantenho muitas tradições chinesas. E um dos motivos que, no meu caso particular, nos ajudou a uma integração mais fácil foi que o facto da minha esposa ser professora do ensino primário nos permitiu começar a abrir algumas escolas, chamadas escolas comunitárias, para ensinar a língua e cultura portuguesas. Temos a tendência em se aproximar de outras pessoas que também são imigrantes ou pessoas da mesma cultura. E o meu primeiro ano e meio foi muito com pessoas na mesma posição que eu, que estavam cá ou temporariamente ou que tinham acabado de chegar. E só talvez 1 ano e meio depois, 2 anos, é que começo verdadeiramente a conhecer a cultura local das pessoas que cresceram e que vivem em Bruxelas. Nesse aspecto, eu não notei grande diferença, até porque, felizmente, a cultura australiana, de uma maneira geral, como é que é dizer, de se colocarem muito em cima e colocar os outros muito em baixo, são tudo muito igualitários, né? Portugal também é um país que imigra, não é? Há muitos imigrantes fora, portugueses que imigram fora. E é um povo muito tolerante e aceita muito bem, não é? Os estrangeiros em Portugal ajudam também, penso que, a integrar. Existem muitas associações. O que eu percebo é que eu estou em Portugal e eu preciso respeitar isso. Eu estou em Portugal, eu não estou no Brasil, eu estou num outro país. Sendo um estrangeiro a viver em Portugal, acho que deve primeiro cumprir as regras, não é? Acatar do país, é sem dúvida, e respeitar os valores, as pessoas, os valores, as tradições, os costumes, e sentir-se que não é uma pessoa diferente, e tem que ter persistência, tem que sentir que é igual como as outras pessoas. No aspecto profissional, como comecei a trabalhar e a fábrica em que trabalhava, a indústria em que trabalhava era de um grupo italiano que era da Pirelli Cables. E eu fui trabalhar exatamente nessa área dos cabos de telecomunicações, os data cables e fibras ópticas, etc, etc. E como havia também muitos de origem estrangeira também, não só de países europeus, mas também de países do Médio Oriente e de países asiáticos, etc. Então, a inserção, digamos, profissionalmente, não houve assim grande problema. E foi assim, persistindo, fazendo o que tinha que fazer, o que todo migrante faz, que é correr atrás de documentação, que é a primeira coisa mais necessária. Eu comecei a me adaptar e me sentir muito feliz quando eu comecei a perceber que aqui eu teria oportunidades que no Brasil eu não tinha. Nós nunca mais sabemos exatamente qual é o melhor país ou qual é o que a gente gosta, qual é o preferido. E eu que vivi em vários países, portanto, trabalhando em Angola, fiz a tropa de 2 a 3 anos em Moçambique, vivi no Brasil, em Portugal e na Austrália. A conclusão a que eu chego é que não há país perfeito. Eu acho que mais uma portuguesa chinesa. Ou seja, o meu marido diz sempre isso. Eu casei com uma portuguesa. Ou seja, a minha maneira de repensar a mentalidade já é mais ocidental do que oriental. Em muitos aspectos. Mas, se calhar, há ainda uma pequena parte que eu ainda penso à chinesa, que é normal. E talvez por me habituar, né? Acho que é tanto tempo aqui, você acaba já sentindo, não vê tanta diferença. Pelo contrário, eu fui ao Brasil há 3 semanas atrás e eu me sinto mais diferente lá agora do que aqui. Então lá eu sinto, não é mais a minha casa. Aqui eu sinto, é o meu lar. A primeira vez que eu cheguei à Bélgica em janeiro de 2018
e fiquei sem ir a Portugal até novembro, por isso 8 meses. E esse primeiro, eu não queria voltar para não ter aquela sensação de voltar atrás, de estar tentado a regressar a Portugal. E a primeira vez que eu regresso, consegui perceber a razão pela qual eu decidi sair de Portugal, porque não havia grandes mudanças, as coisas estavam praticamente na mesma, mesmo com os meus amigos chegados, e é aí que eu digo que a mudança foi para melhor. E é uma questão que me estou a pôr neste momento, será que quero nacionalidade belga ou não? E a resposta é não, para já não. Não me sinto belga, gosto muito da minha vida aqui, das pessoas que eu conheço aqui, da cultura e da maneira como vivem, por isso é que estou cá, mas gosto de guardar o meu lado português, lusitano, comigo, por isso diria que não me sinto belga, não. E eu acho que aqui temos já muito estrangeiro, de diferentes nacionalidades. Há uma multiculturalidade, não é? Por isso, eu acho que, claro que não se perde a identidade de Portugal, mas é um país onde nós vemos uma diversidade de culturas, de diferentes nacionalidades, vindo de pessoas de todo o mundo. Eu espero e desejo que os países nós somos irmãos, né? E o meu desejo é que Brasil e Portugal continuem tendo essa aliança, essa paz, esse carinho cultural que tem, essa irmandade bonita. Não,